meio da cabeça da gente. Então vou fazer a síntese do estudo de hoje. A mulher menstrua mais ou menos a cada 28 dias. Vocês acham que isso tem alguma interferência da lua ou não? Tem? Eu também acho que tem. Por que tem? Porque tem. Se a lua é capaz de modificar as marés, a quantidade de volume de água em determinadas costas dos continentes e das ilhas, ela é capaz também. A gente pode usar esse argumento bastante ainda subjetivo de que ela movimenta as nossas águas internas também, tá bom? Fato é que a lua interfere em nossas emoções, no nosso comportamento, interfere nas marés, interfere no campo magnético da Terra, interfere numa par de coisas, ok? E como a lua interfere não só nas mulheres na menstruação, mas ela interfere no nosso organismo através da glândula pineal, que é o órgão responsável pelo controle dos nossos ciclos, todos. O mais comum é o de sono e vigília. Então a gente dorme, ou deveria dormir, quando o sol se põe, e o sol já se pôs, faz tempo. Vocês estão aqui dormindo. Até amanhã. Até amanhã. E a gente despertaria próximo do nascer do sol, tá? Então isso seria um ciclo natural. É óbvio que a gente que avança um pouquinho nesses horários e acaba gerando obstáculos, gerando deficiências no nosso organismo com o passar do tempo. Mas é a glândula pineal quem comanda os nossos ciclos. E uma vez que a lua interfere no ciclo menstrual, interfere no ciclo de uma gestação, tá? A gestação dura mais ou menos 9 luas completas, 9 ciclos lunares completos, tá? Então eu estou usando essa figura da lua para a gente entender que sim, se a lua, que é um astro pequeno, é o nosso satélite mais próximo, natural, se esse satélite natural interfere tanto em nossas vidas, talvez astros maiores, com mais massa, com mais densidade, com mais força gravitacional, também gerem interferência em nós, tá? Então é isso, disso se trata o nosso estudo de hoje. E a gente tentar reaproximar esses dois namorados aí, esse casal que andou discutindo ao longo da história, tá? Então eu pus aqui um símbolozinho de um desejo de que essas duas áreas do conhecimento humano voltem a dialogar, ou mais do que isso, encontrem um caminho comum, tá bom? Isso daqui é mais material. Isso daqui começou de uma forma imaterial. Então vamos partir desse monte aqui onde nós estamos olhando lá para baixo, a gente está olhando aqui um pedacinho do Golfo de Nápoles, e aqui em cima é a área onde, segundo uma das mitologias, ali se deu a batalha entre Lúcifer e o arcanjo Miguel. E aí Lúcifer foi jogado para dentro do Golfo de Nápoles e depois, nos seus acessos de ira, cuspia fogo para cima através do vulcão Vesúvio. É aqui em cima, no finalzinho da trilha do vulcão Vesúvio, tá? Então, para a gente se inspirar. Disso aqui se trata a astrologia, uma representação da válvula celeste. Nós vamos ver algumas pequenas diferenças conceituais e como que nós podemos casar essas ideias. Onde é isso aqui? Veneza onde? Fenite. La Fenite. Teatro La Fenite. E esse lugar, né? Então, e aqui do ladinho, próximo, tem uma vielinha aqui, que foi residência de uma figura muito importante
falar desbravar, mas ousou transitar por outros conhecimentos que não os ocidentais, que foi um grande viajante chamado Marco Polo. E aqui? É o outro parte? Por que está parecendo o Brasil? Serra é Mantiqueira. Nossa casa. Serra fina. É lá da sua casinha? Não. Basicamente, algumas diferenças conceituais. A astrologia, ela se baseia nos signos, nos símbolos zodiacais. Vocês têm ideia do que significa zodíaco? Alguém tem ideia? Astróloga. Zodíaco. Zodíaco, etimologicamente, se chama, é uma palavra de origem grega, é círculo de animais. Tá? Círculo de animais. Então, o que tem a ver a constelação de Libra no círculo de animais? Ou constelação de Virgem? Ou constelação de Aquário, se depois já tem a constelação de Peixes? Tem algumas coisas aí que fogem um pouquinho da lógica, que, em realidade, é a base matemática da própria astrologia. Mas o zodíaco é isso. Quantos signos nós temos? 12. Por que 12? Não era 12. Já foi 12 lá atrás. Basicamente, a gente herdou e fixou determinados conhecimentos de determinadas culturas, especialmente a parte mais próxima ocidental de nós, que são os babilônios. E os babilônios dividiam o céu em 12 casas, em 12 setores diferentes. Tá? Isso nós estamos falando de 5.000 anos, de 6.000 anos. E ali se dividia em 12 casas. Os gregos expandiram isso para 13. Porque além dos 12 signos convencionais, para os gregos ainda tinha um grupo de estrelas que formavam uma constelação que não faz parte do desenho, do espaço das constelações convencionais, que a gente conhece, cada um tem seu signo, né? Então eles incluíram a constelação de Ofiuco, ou também chamada de Serpentário, porque ela parece uma serpente, um caminho de estrelas muito grande no céu. Mas o Sol transita por ali por um período muito pequeno de dias. Grego. No período romano, especialmente no período romano cristão, olha só que coisa. Quem foi responsável pela expulsão de Adão e Eva do paraíso? A serpente. Então tira a serpente da história. Então uma das causas de se retirar o 13º signo, ela é cultural, tá bom? Então o serpentário, o conjunto de serpentes, fazia parte dos signos zodiacais, tá? Olha que coisa curiosa. Então o zodíaco vem disso. Então a gente vive aqui a astrologia ocidental, mas a astrologia védica tem as suas particularidades lá na Índia, assim como a astrologia chinesa, assim como a astrologia hebraica, cabalística, maia, egípcia, ou a astronomia tupi, astrologia tupi, por exemplo. Vocês lembram que o signo de Sagitário, por exemplo, para nós aqui, na cultura ocidental, para os tupis, quando o Sol passa na constelação de Sagitário, é o momento em que a anta sai para beber água. É uma antinha, lindinha. Vocês não sabem? Olha, um dia de sol, fique com sede. A partir de agora. Pois é. Então, assim, mais modernamente, a astrologia passou a ter funções, não só o estudo do ponto de vista filosófico, mas, por exemplo, a astrologia horoscópica, né? Horóscopo, que teoricamente ainda remonta ao fraseado usado no oráculo de Delfos, lá na Grécia. Então, olha como a gente, na verdade, a astrologia moderna, ela é um apanhado de culturas
mas ela vai se utilizando cada vez mais de dados matemáticos concretos, tá? Porém, se a gente olhar para o céu à noite, todos os dias do ano, na linha do Equador, nós vamos ver uma movimentação das constelações totalmente diferente do que se a gente estiver lá no norte da Noruega, no Círculo Polar Ártico, em que a estrela polar, por exemplo, apesar de estar um pouquinho inclinada porque a Terra tem uma inclinação natural, mas o céu se movimenta quase que como aquela teoria da Terra plana, quase como a Terra plana. Então, na astrologia moderna, a gente ainda tem o céu dividido em 12 espaços iguais. 12 tribos de Israel, as 12 casas celestes, 12 apóstolos, porque aí a gente já não considera Maria Madalena, né? Porque ela seria a 13ª, ela seria a serpente. Olha que coisa curiosa. A gente precisa se permitir questionar algumas coisas, não com o objetivo de mudar uma cultura, mas de que a gente esteja aberto, porque eventualmente a astrologia, que é muito antiga, possa sofrer atualizações. Se a gente fizer uma pesquisa com 5 astrólogos diferentes, eles vão dizer que a gente tem características muito próximas, cada uma das suas observações, mas às vezes vai dar uma diferença aqui, outra ali, porque eventualmente o Sol não estava exatamente naquele signo, na realidade, no céu, do que se a gente dividir isso num papel, numa terra plana. Por exemplo, quem nasce hoje é do signo de? Virgem. Na astrologia normal. Eu vou trazer uma frustração para vocês. O Sol não está em Virgem, está em Leão, neste momento. E aí? Constelação, pela astronomia não, está em Leão. Não está em outro lugar. Não está em Virgem. Se a gente considerar uma figura que foi utilizada como, entre aspas, científica, eu podia chamar de outra coisa. Ela está na casa 3, ela está na casa amarela. Mas ele não está na constelação de Virgem. Na constelação verdadeira não está. O que a gente faz com isso então? Ou a gente pega e joga os dois no cesto de lixo, de preferência um no canto do outro, porque... Ou a gente junta essa turma de novo, tá? E como é que nós podemos fazer isso? Olha só, então a astrologia moderna ela é uma planificação da bóveda celeste, uma representação, tá bom? Dividindo o plano celeste em quadras iguais e reduzindo as coordenadas espaciais trigonométricas em cartesianas. Porque eu tenho um círculo trigonométrico. Se eu tenho x graus a partir desse zero aqui, vai estar na casa 2, na casa 3, na casa 4. Então vai estar no signo tal, no signo tal, no signo tal. E essa é uma redução cartesiana. Então eu estou pegando uma esfera e trazendo para um círculo. Existe alguma chance de eu estar esquecendo de alguma informação? Ou velando alguma informação? Ou está passando batido alguma coisa importante? Nossa Senhora, você está... Pior ainda porque os signos, as constelações não são do mesmo tamanho. Mais ainda por conta disso. Por exemplo, constelação de peixes, constelação de virgem, constelação de aquário, são constelações enormes. A constelação de Áries é desse tamanho, é de Câncer, é pequenininha. Não é um caranguejo, Câncer, é um siri. É só pequenininho, por isso que eles têm que gritar muito. Por isso, Tem que parecer. por isso que é um frasquinho Olha lá, de chamou a perfume, gente de cara. siri. Pronto, sobrou pra gente. Entendeu? É um perfume, cara. Mas então essa é o que acontece, pessoal. Então olha só, em parte isso daqui norteou o desenvolvimento da astrologia até os dias de hoje. Olha, necessidades históricas de compreensão do ser humano acima da sua natureza material convencional e a necessidade de paz. Por quê? No momento em que a astrologia consegue reconhecer padrões em mim e a partir disso
ela reconhece que padrões que são cíclicos podem trazer as mesmas oportunidades, ela passa a ser preditiva de um certo ponto de vista, tá? Então eu posso ver em que momento eu vou ter paz. E aqui, ó, ansiedade na metodologia de cálculo. Eu pessoalmente acho que isso, ao longo dos milênios, fez a astrologia se afastar um pouco de dados importantes. Porque não é só o Sol que está em Leão hoje, mas a pessoa vai nascer no signo de Virgem. E aí, qualquer um que fizer a carta astral dela, um astrólogo vai dizer que ela tem características de Virgem. Claro, ela vai ter características do ascendente, depois, um monte de coisa, tá? Mas se eu fizesse um ajustezinho de cálculo, talvez eu tivesse um refino. É como quando você vai botar óleo para fazer um prato e você troca por manteiga. Ou você usa um azeite que tanto tempo de cura, ou você reduz no vinagre. São pequenas nuances, mas que podem trazer muitas informações diferentes. Entende? Então, precisa aproximar essas duas coisas, tá? Ao longo do tempo, aconteceu isso aqui, olha. Foi um divórcio muito doloroso. Litigioso. Divórcio litigioso. Até hoje, a astrologia acha que a astronomia não serve porque eu estou usando dados que não têm uma filosofia, eles são brutos. E a astronomia vai dizer que a astrologia é uma pseudociência, porque ela não tem uma base sólida reprodutível, uma vez que ela usa um conhecimento científico para uma argumentação não científica. Pois é, então nós precisamos de um novo impulso. Alguns autores ousaram trilhar aí conhecimentos diferentes. Um deles foi, obviamente, o Trigueirinho. Tem um livro dele chamado Novo Impulso Astrológico, em que ele tanto transita por coisas muito filosóficas, mas ele traz uma ideia. Para você fazer a carta natal de uma pessoa, use as coordenadas verdadeiras. Você vai ter um novo panorama astrológico da pessoa. Então, quem está nascendo hoje, ela será do signo de Leão solar. E provavelmente o seu ascendente vai ser outro, que não é porque está no horizonte. Fizeram alguns cálculos interessantes com Gêmeos, que nasceram com diferença de menos de 1 minuto. Pode acontecer? Pode. Uma cesárea de urgência, a mãe está em pré-eclâmpsia, ela está quase convulsionando, é uma cesárea de Gêmeos, você tira os 2 bebês em menos de 1 minuto. Então não deu diferença astrológica entre eles, mas eles vão ter características fenotípicas muito diferentes um do outro. Uma parte disso nós já estudamos no último encontro, em que a gente falou, vocês lembram daquilo? Da desmetilação do DNA, que é o véu do esquecimento da nova encarnação, que acontece em 2 etapas. Uma na produção das células reprodutivas, do espermatozoide e do óvulo, e outra no momento da fecundação. Então, a retirada desse radical metila das moléculas do DNA vai gerar um fenótipo diferente na pessoa. Então, não estou mexendo no DNA, mas eu estou gerando ou apagando memórias reais. Tá bom? Tá claro isso, pessoal? Que precisa então juntar essas duas coisas. Então, olha, nós precisamos reconhecer o esforço das duas áreas, astrologia e astronomia. Aqui não dá para ter pré-conceito, porque na verdade nós precisamos de um novo conceito, precisamos juntar e talvez fazer um novo conhecimento. Parte das características que a gente tem nos signos, elas são ocidentais, mas lá no Oriente vão ser totalmente diferentes. Por exemplo, para nós, uma pessoa nascida em Áries talvez tenha muita energia e tudo o que sucede a grande quantidade de energia. Mas lá no Oriente, talvez isso se dê no signo de Libra, que para nós talvez fosse um signo indeciso. Tá? Então precisa se estabelecer novos parâmetros. Tá?
Agora, um exemplo disso aqui, do ponto de vista material, é isso aqui, ó. Captação de frequências através de sondas e de radiotelescópios. Então, o que o pessoal andou fazendo ao longo desses últimos anos? Mirando os telescópios, não lente só, mas mirando sensores capazes de pegar raio-x, ondas de rádio, radiação ultravioleta, para vários corpos celestes, e vendo que tem muita diferença na informação que chega. Então, se tem muita diferença, e a gente já sabe da astrologia que esses astros interferem em nós, já sabemos que através da glândula pineal eles transformam essas interferências em estímulos neuroquímicos, como já estudamos, tá bem? Então esses astros realmente interferem em nós. Então, quando você faz uma carta astral e vê que Júpiter está na casa tal, que Urano está não sei aonde, tal, isso gera um panorama único àquela pessoa. É quase uma identidade. Posso ter pessoas que nasceram, por exemplo, você lembra quando você pegava bebês lá no centro cirúrgico, às vezes na mudança de lua, nasciam vários bebês. Isso parece uma brincadeira, mas é real. A lua interfere. Era que nem coelhinho. Tá? Interessante. Virada de lua lá no Hospital Caxias. Por quê? Se a lua já está interferindo na glândula pineal da gente, a partir dela, lembra, impulso magnético estimula os cristais piezoelétricos lá nos pinealócitos dentro da pineal, que se contraem, quando volta gera um impulso neuroquímico. O impulso neuroquímico contrai, quando volta do cristal gera um impulso magnético, tá bom? Então, essas interferências de planetas são Zeitbergers, são interferências propriamente ditas. E o pessoal pegou essas frequências, basicamente as frequências que chegavam desses planetas e astros mais próximos, e viu qual era essa frequência. E através de uma redução de frequência eu pego X megahertz, X kilohertz, transformo em hertz, que são os harmônicos. Eu tenho os harmônicos ascendentes e os harmônicos descendentes. Então, através desses cálculos, eu chego em frequências menores, audíveis. Olha que bacana, tá bom? Então, a proposta é mergulhar. E esse cálculo de frequência, então, traduziu-se em sons para a gente. Então, por exemplo, isso é um exemplo mesmo, tá? E é óbvio que as frequências que chegam nessas sondas que estão nos telescópios fora da atmosfera vão ser diferentes das frequências que chegam aqui para nós na crosta terrestre. Principalmente porque na atmosfera nós temos uma camada magnética eletricamente carregada que vai distorcer as frequências que chegam para a gente aqui. Mas existe uma predominância de faixa de frequência. Então o Sol, por exemplo, gera para nós, olha que coisa interessante, gera para nós uma nota Dó. Então sabe aquela história que a gente tem 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais? Opa, mas são 12 planetas. Eu vou ter que achar mais notas aí. Mas eu tenho que aumentar o arco-íris. Os franceses não aumentaram a quantidade de vogais? Tem mais vogais do que nós, tá? Na verdade, nós temos... Os alemães também. Nós temos 12 semitons, né? Na verdade, nós temos 12 notas em 1/8 do piano. 12 apóstolos, 12 signos. Não. Atualmente, se a gente considerar a movimentação do Sol pela abóbada celeste verdadeira, nós temos realmente 13 signos. E tem uma informação importante que corrobora isso. Vocês sabem o que é o movimento de precessão dos equinócios? Já ouviram falar disso? Tá. Quantos movimentos vocês conhecem que a Terra tem? Rotação. Translação. O que mais? Precessão. A Terra tem 6 movimentos diferentes. A gente aprendeu 2 na escola, tá? Um terceiro importante para esse nosso estudo aqui é o da precessão dos equinócios. O que significa isso? Que a posição do Sol no equinócio de primavera, do hemisfério norte, tá? Ele muda
mais ou menos a cada 2000 anos. Mais ou menos a cada 2000 anos. Só que é um pouquinho mais de 2000 anos. Então, nós ainda estamos, quando o Sol chega em 21 de março, no equinócio, nós ainda estamos no signo na transição de Peixes para Áries. Então, o Sol ainda está em Peixes. Então, nós estamos na era de Peixes. Não estamos na era de Aquário. Tá? É outra coisa, que a gente pega uma informação científica e depois traduz num toda uma ótica filosófica, esotérica, religiosa, devocional, como for. Mas nós estaremos efetivamente na era de Aquário mais ou menos daqui 600 anos ainda. E quando a gente junta 12 ciclos, onde o Sol está em cada signo, não dá um movimento total de precessão. O movimento de precessão, ele dura em mais ou menos 25.800 anos, quase 26.000 anos. Então, se ele fica 2.000 anos em cada signo, quantos signos nós temos? 26 dividido por 2.000, 26.000 dividido por 2.000, 13 signos. Então, do ponto de vista astronômico, nós vamos ter 13 signos. Está vendo que a gente precisa reconversar algumas coisas e a partir daí, sim, atribuir as características e realmente a gente fazer uma astrologia mais moderna, mais atual, focando na relação entre ciência bruta e espiritualidade, porque a astrologia é espiritual e a astronomia é material. Tudo bem até aqui? Joia. Então, olha lá. Você já tem esse cálculo milenar. Bate a ciência. Depois a gente pode ver em que bases isso tem, porque essas coisas são... Não, a gente não tinha esses cálculos. Ah, bom, oriental, né? Ah, maravilha. Sim, muito mais preciso que a gente. Porque a gente mudava, conforme mudava o imperador, ou o papa, ou sei lá o que, muda toda a história. Vocês sabem que o nosso calendário gregoriano é totalmente diferente da época de Júlio César. Vocês sabem que o dia a mais do ano bissexto é uma gambiarra muito louca. Vocês sabem que o dia não tem 24 horas, 23 horas e 56 minutos. Esse é o tamanho de um dia. Então, se a gente não ajustar isso aí, a gente vai ficar ou só na filosofia. Nós precisamos falar a mesma linguagem, senão a gente mantém o pessoal da matéria, da ciência, de um lado, e a gente querendo transitar esotericamente ou filosoficamente do outro lado. Não precisa casar as coisas, precisa juntar. Senão, as ideias lá que tem que plasmar no mundo do plano espiritual para cá, não vão chegar. Porque a gente muito devoto, a gente vai ficar só na oração. E a turma que é só cientista, vai ficar só no cálculo. Tá bom? E a gente falou, você viu que a última frase foi o desenvolvimento moral e intelectual, né? Os dois. Que a gente leu hoje, né? Precisa. Então, olha lá, Júpiter é a nota Lá. Talvez aqui um Lá5, né? Então, Júpiter tem esse som aqui traduzido. Então, quando vocês... Olha que sinfonia que dá se a gente pegar uma carta astral, por exemplo, e ver a posição dos astros e encadear as notas. Olha que coisa maravilhosa que vai dar, ó. Isso nessa ordem aqui, tá bom? Imaginando que a pessoa que nasceu está com uma sequência exatamente assim. Tá bem? Então, se a gente tem interferência na glândula pineal, já direto por essas frequências que são traduzidas em som, na glândula pineal de astros próximos, o que é que a gente pode esperar de coisas diferentes, como Centauro? Um amigo nosso que adora a constelação do Centauro e a estrela alfa de Centauro, aquele moço de azul claro ali. Adora isso, a estrela mais próxima de nós, 4 anos-luz de distância. Centauro não é uma estrela só, tá?
Pleiades, que estão aqui em média de 391 a 456 anos-luz de distância. E é fundamental em várias correntes astrológicas, esotéricas, mas especialmente astronômicas, em povos como a China e como os Incas. Nós já falamos um pouquinho disso. Isso aqui importa para quem estuda o Espiritismo? Sim. Vocês exilados vieram de uma estrela, que nós vamos ver a diferença dela para o Sol, 43 anos-luz. Um ano-luz são 10 trilhões de quilômetros de distância. Tá? Galáxia de Andrômeda não é a mais próxima de nós, tá? Mas Andrômeda está a 2,54 milhões de anos-luz de distância. Quando eu vi Andrômeda no telescópio pela primeira vez, meu coração ficou rápido demais. Não quer dizer que eu sou de lá, não, ao contrário. Longe demais da conta para ter um bom queijo naquela região. Eu achei maravilhosa, porque é uma galáxia que dá para a gente ver o disco dela. Tem queijo, mas tem pão de queijo. Mas tem pão de queijo. O cluster de Virgo, que é um setor na constelação de Virgem, vamos ver uma foto agora aqui, que tem várias galáxias, que está distante de nós 59 milhões de anos-luz. Então, essa aqui é Alfa Centauro, tá? Aqui Beta Centauro. Alfa Centauro é uma estrela dupla. Então, a gente consegue, numa fotografia de grande exposição, ver que tem quantos corpos celestes gerando influências em nós nesse momento. E a gente põe numa carta astrológica os 7 planetas, e alguns astrólogos ainda estão tirando o coitado do Plutão da história. Tá? Por quê? Porque se ele não está mais astronomicamente classificado como planeta, astrologicamente, melhor nem colocar. Não, para aqui. Deixa o Plutão, coitado. As Pleiades, ó. A gente conhece mais Alcione, tá? Mas olha só, ao longo das culturas, as Pleiades têm uma importância muito grande, muito. Olha só, Capela. Capela é um sistema múltiplo, tá? Não é uma estrela só, são várias. Mas essa aqui, a Capela Alfa A, olha a diferença do tamanho do Sol. Então, para quem é exilado daquela região lá, tinha vários sóis no seu horizonte. Vários sóis. E você está comparando o nosso Sol com o tamanho do planeta, né? O nosso Sol com o tamanho da estrela principal de Capela, tá? Lembra que Capela é um sistema solar de muitos sóis. Ok? Então, e essa galáxia aqui? Qual que é? Andrômeda. Tá? Andrômeda é linda toda a vida desse jeito. E olha que curioso, assim que a gente vê a Andrômeda, só que sem um pouco essas coisas, ela é mais cinza, tá? Quando a gente vê no telescópio, vamos falar olho nu, que não dá para ver uma noite muito escura mesmo. No hemisfério norte, melhor. Mas olha só, aqueles sensores que eu falei para vocês que pegam ondas de rádio, enxergam Andrômeda assim. No infravermelho, Andrômeda é assim. No ultravioleta é assim. No raio-x, Andrômeda é assim. E quando você junta essas imagens todas, tem várias informações diferentes. Então, na próxima carta astrológica que vocês forem fazer, lembre-se que cada astro daqueles, Sol, Urano, Lua, tem múltiplas informações gerando campos de interferência na gente, tá bom? Esse aqui é um dos clusters de Virgo, tá? De Virgem, em que a gente vê essas luzes todas. Isso aqui no céu dá para ver, com um binóculo já é suficiente para você se derreter. E esse aqui é o tamanho desse cluster de Virgo, tá? Essa distânciazinha aqui, ó, já são 10 milhões de anos-luz, ou seja, 100 trilhões vezes milhões de quilômetros. E é mais ou menos isso aqui, o pequeno cluster. Olha, cada pontinho, cores diferentes, aqui são galáxias. Quando a gente aumenta, vai dando isso. E se a gente pegar algumas das galáxias pequeninas aqui, ó, não essas aqui mais fáceis, espirais convencionais, mas se a gente pegar esses pontos pequenininhos, a gente vai chegar nisso. Essas são galáxias verdadeiras,
da constelação de Virgem. Que influências esses seres, formados por bilhões de estrelas, estão gerando na nossa personalidade nesse momento? Ou na nossa saúde, nas nossas habilidades? Não tem a saída. Quer dizer, tem uma saída. A saída é essa daqui, ó. Então vamos terminar o estudinho cantando só esse trechinho, um pedacinho da música, tá? Tudo bem, então com essa energia delicada, a gente se prepara então para a segunda parte do estudo, que é a terapia do passe, tá bom?